O mistério de uma das relíquias mais importantes do cristianismo. Um corte de tecido que teria estado num dos grandes momentos da história da humanidade. A emoção dos fiéis ao refazer os passos de Jesus nas estreitas ruas de pedra da velha Jerusalém. A dor, o sofrimento e os momentos de questionamento de Jesus no caminho para a crucificação. Hoje, no Expedições ao Sagrado. Caminhos. Escolhas que a gente faz todos os dias. Podem ser rotineiros, como o trajeto para ir de casa para o trabalho, por exemplo. Podem ser também as escolhas mais profundas, com um grande impacto nas nossas vidas. Pouco a pouco a gente vai aprendendo que essas escolhas são como desenhar um mapa, que nos leva para determinados objetivos, como formar uma família, seguir uma determinada carreira. São incontáveis os caminhos que a gente escolhe e percorre na vida. Eles podem ser longos, como grandes estradas, retos ou tortuosos, e sempre tem algo para ensinar. Caminhos podem ser como os anos que se passam numa demorada trajetória. Podem ser aqueles que a gente nem percebe estar percorrendo, que levam para dentro da nossa cabeça e nos fazem refletir. Estou andando aqui entre os peregrinos na Catedral de Chartres e estou percebendo que eu estou meio perdido aqui, ó. Tem um labirinto. E, gente, os fiéis antigamente faziam esse caminho de joelhos. Algumas vezes na vida caminhamos sozinhos, outras vezes juntos. Podem ser caminhos que abrimos ou aqueles já existentes, abertos e pavimentados por gerações passadas. Na Bíblia, a ideia de caminho aparece no Evangelho de João. Diz-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Diz-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser através de mim. Quando se trata de fé, os caminhos costumam unir a atividade física da peregrinação e o sentido espiritual da jornada. Seja o caminho de Santiago, a viagem para Jerusalém ou para o Santuário de Aparecida. A peregrinação é um ato de devoção, uma experiência humana poderosa. A gente agora está aqui muito perto da relíquia sagrada. As relíquias também levam muita gente à peregrinação. Elas ajudam a tornar as histórias e os sacrifícios dos mártires mais próximos de nós. No programa de hoje eu quero convidar você a embarcar comigo numa grande exploração pelos caminhos que a vida nos apresenta. Serão 2 paradas nessa nossa viagem, com histórias emocionantes captadas durante as expedições do projeto Jornada Infinita. Na estreia, a gente foi para o Rio Jordão, para o Mar da Galileia, para Caná, também na Galileia, e para o maior museu do mundo, o Louvre, em Paris, para conhecer mais sobre alguns momentos muito importantes que deixaram muitos ensinamentos. Hoje, a gente segue viajando. Já estão prontos? Sejam muito bem-vindos. Esse é o Expedições ao Sagrado. Você já pensou em estar no lugar onde Jesus nasceu? Feche os olhos por um instante. Você vai poder imaginar uma manjedoura simples, os animais descansando, José, Maria. É um dos momentos mais lembrados da história da humanidade. Mas é claro que poucas pessoas tiveram o privilégio de testemunhar esse momento. E nem todo mundo pode viajar até esse lugar sagrado. E para quem viveu ou vive 1000 ou 2000 anos depois do nascimento de Jesus, uma coisa que a gente pode fazer é imaginar e tentar aproveitar as sensações que esse exercício é capaz de nos trazer. Pode ser uma paz no coração, uma alegria arrebatadora ou a certeza do caminho a ser percorrido. É o que sentem também aqueles que conseguem visitar o local. E se para muita gente essa peregrinação ainda é um sonho, existe algo entre estar naquele lugar sagrado e imaginar tudo o que aconteceu. E se você pudesse se aproximar de um objeto que muitos acreditam esteve naquele momento tão especial?
Esse é o poder das relíquias. Nós vamos agora ao interior da França com o Rodrigo Alvarez para conhecer a história incrível de um dos objetos mais importantes da história do cristianismo. Um pedaço de pano, um corte de seda oriental que chegou a essa cidade francesa mais de 1.200 anos atrás. Usados por Maria, mãe de Jesus, no dia em que ela recebeu a visita do anjo Gabriel, ou no momento em que ela deu à luz o menino Jesus. Em 1911, Rollo e seus vikings cercaram a cidade de Chartres, a 80 quilômetros de Paris. E a ficção tem muito a ver com a realidade, ou pelo menos com o que diz a lenda. O bispo de Chartres trouxe aqui até os muros da cidade um certo amuleto que acabou cegando os olhos dos invasores do norte, levando a França à vitória. Você já está imaginando qual é esse amuleto? O bispo protegeu a cidade com o véu de Maria. Será que a relíquia sagrada tinha o poder de derrotar um terrível exército? Ou foi só mais um estímulo para que os franceses tivessem ainda mais força para derrotar os invasores vikings? A vitória militar atribuída à intercessão de Maria foi só a primeira de muitas vezes em que o véu da Virgem apareceu na história como protetor da cidade de Chartres. A visita a Chartres faz hoje parte do Caminho de Santiago. Muita gente vem até aqui e sobe essas escadarias e vê essas mesmas muralhas com um objetivo espiritual de meditação. A gente veio até Chartres para mostrar de perto essa relíquia sagrada. A gente vai mostrar assim que a gente entrar na igreja. E eu vou contar para você também, claro, a história incrível da Catedral de Chartres. Antes mesmo da chegada dos romanos, antes até do tempo de Cristo, Chartres já era um importantíssimo centro religioso. Vocês sabem quem tinha sua fé religiosa aqui? Os druidas, com seus encantamentos, poções mágicas e muitas celebrações. Mais de 2000 anos atrás, onde hoje tem a catedral, era uma floresta e já existia um templo. A primeira basílica cristã foi erguida aqui no século IV, na mesma época em que o Império Romano aceitou o cristianismo, deixou de perseguir os cristãos. Na Idade Média, os europeus saíram à procura de relíquias, especialmente aquelas que estavam ligadas à crucificação de Jesus. Mas a relíquia que a gente veio ver aqui em Chartres, nesse dia de ventania, passa longe dos horrores impostos por Pilatos ao mestre de Nazaré. Esse tecido que a gente vai ver agora nunca teve contato com sangue. Está associado a um momento bonito, de alegria, a chegada do menino Jesus. O tecido sagrado teria sido enviado de Constantinopla como presente para o imperador Carlos Magno, rei dos francos. Depois disso, entra na história o neto de Carlos Magno, o rei Carlos o Calvo, também conhecido como Carlos II, que comandou grandes partes da Europa Ocidental. Num tempo em que os vikings infernizavam a França, Carlos II brandiu o véu de Maria como estandarte. Chartres tinha sido cercada pelos vikings e assim, acredita-se, ele protegeu a cidade de seus invasores. E em 876, presenteou a catedral com o que já era uma das relíquias mais importantes do cristianismo. A Sancta Camisia, ou Santa Camisola, seria exatamente a roupa que Nossa Senhora usava para dormir. Seriam suas roupas de passar a noite em casa. Isso é o que nos conta uma tradição.
Mas quando a gente começa a entrar mais fundo na história das relíquias, normalmente alguma coisa fica nebulosa. Uma certa tradição nos diz que era a camisola que Nossa Senhora usava no dia em que recebeu a visita do anjo Gabriel, no momento da anunciação, conforme nos contam os evangelhos. Mas tem uma outra tradição que diz que era a roupa de Maria no dia do nascimento de seu filho Jesus. Imaginando que ela fosse uma moça pobre de Nazaré, como é provável que tenha sido, dá até para a gente pensar que ela tivesse usado a mesma roupa nas duas situações. A arqueologia de Nazaré nos sugere que Maria vinha de uma família simples. As casas do vilarejo, descobertas na década de 60 pelos freis franciscanos, eram todas simples, casinhas comuns. Mas será que ela era filha de um homem rico, como sugere o texto apócrifo do Proto-Evangelho de Tiago, um livro que foi muito lido pelos cristãos? Será então que uma menina de 12, 13 anos naquela época tinha uma ou muitas roupas para dormir? A hipótese de que fosse a mesma roupa não é nada estranho, eu falei sobre isso. A realidade, gente, é que quando a Santa Camisa, o véu de Maria, foi trazido aqui para Chartres, não existia essa catedral gótica magnífica que a gente tem hoje. Mas é certo que quando uma relíquia tão importante chega a uma cidade europeia, isso aconteceu durante a Idade Média o tempo todo, a peregrinação aumenta logo. E esse lugar passou a ser um dos principais objetos de desejo dos peregrinos do mundo. Muita gente veio para cá, milhares de pessoas. Entre as mais conhecidas que vieram peregrinar aqui, eu me lembro do rei Luís XIV da França e de São Vicente de Paulo. Olha só a maravilha que são esses vitrais por toda a igreja. É muito impressionante. Dificilmente você vai encontrar vitrais assim em outro lugar. São os famosos vitrais de Chartres. Tudo feito à mão, cada pedacinho de vitral. Não existe um único raio de luz que entre na igreja que não seja filtrado por essas tintas colocadas sobre o vidro. É um lugar de impacto que você não vai ver em outra igreja, talvez em nenhum lugar do mundo. Além de toda a beleza e do tamanho, a Catedral de Chartres é também uma das igrejas medievais mais completas da Europa. A maior parte das esculturas e 80% desses vitrais são originais do século XII e XIII. Muitos dos 176 vitrais têm relação direta com a história de Maria. Aliás, é sempre bom lembrar que num tempo em que o acesso a livros era reduzido, a arte na catedral tinha um caráter educacional, catequizador, com a função de impressionar mesmo e de transmitir os ensinamentos bíblicos aos fiéis. Outras referências impressionantes a Nossa Senhora a gente vê aqui no chamado coro alto. Essa imensa escultura feita por mestres renascentistas no século XVI, tudo entalhado em pedra. E aqui, a Natividade, o nascimento de Jesus, cercado de anjos, na manjedoura. Claro, um cenário muito mais apropriado ao que a gente está vendo aqui nessa catedral gótica, um cenário gótico para o nascimento de Jesus. Aqui do lado uma cena rara, que a gente não vê em muitas igrejas. O menino Jesus, judeu, sendo circuncidado, um ritual judaico que nos remete a Abraão, a aliança de Abraão com Deus. Um menino que, na próxima cena, a gente vai ver, está no colo de Maria, recebendo a visita, eu diria inesperada, de 3 sábios do Oriente, que a tradição passou a chamar de reis magos, mas que em realidade a gente sabe são apenas magos, homens sábios, astrônomos, seguidores provavelmente da religião do zoroastrismo, que vieram seguindo um astro do Oriente e encontraram o menino Jesus. São cenas incríveis que fazem pessoas do mundo inteiro vir até aqui. Mas é claro que, acima de tudo, o que mais atrai as pessoas é aquele tecido que a igreja guarda lá no fundo. Como eu contei antes,
Chartres tem uma tradição religiosa que é muito anterior à chegada do cristianismo, bem anterior, com os druidas e outras formas de crença. E essa tradição foi sendo transformada ao longo dos tempos com a chegada e a expansão do cristianismo na Europa. Aqui embaixo, prova disso, tem um poço de 35 metros de profundidade. E esse poço é da época dos gauleses. Tem uma tradição muito antiga que diz que os corpos dos primeiros mártires cristãos foram jogados dentro dele. E aí mais tarde uma outra tradição nos diz que um menino caiu dentro do poço e foi retirado por anjos. Por falar de coisas curiosas que ficam debaixo da terra, aqui embaixo, na cripta da igreja, tem uma estátua de Nossa Senhora do Subsolo. Já tinha ouvido falar? A estátua original do século XII foi queimada diante da catedral em 1793, no caos da Revolução Francesa. Essa cópia é de 1976 e foi criada a partir de um documento antigo. E aí, mais uma vez, as lendas se misturam com a história. Havia na estátua original uma inscrição dizendo a Virgem grávida. E aí começou a surgir uma ideia de que antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo, os druidas que estavam aqui já profetizavam a importância que teria a Virgem Maria. Estou andando aqui entre os peregrinos na Catedral de Chartres e estou percebendo que eu estou meio perdido aqui, ó. Tem um labirinto. Se eu for andando para lá... E, gente, os fiéis antigamente faziam esse caminho de joelhos. Era também uma jornada de autoconhecimento, a tortuosa caminhada da vida, para a gente se conhecer a si mesmo. Essa vida tão cheia de alegrias, mas também cheia de dificuldades, obstáculos, labirintos e tristezas. A gente precisa aprender a lidar com isso. Labirintos medievais serviam também como uma peregrinação imaginária. Caminhar por essas curvas e chegar ao centro era para muitos como enfrentar o longo caminho até Jerusalém. E o nosso caminho nos leva agora até o véu de Maria. O fato é que depois da chegada dos vikings, de tudo o que aconteceu aqui, a camisola de Maria, como era conhecido o véu naquela época, acabou se tornando a protetora da cidade. Em 1194, a igreja romana que existia aqui foi devastada por um incêndio. Em meio aos escombros, pouca coisa sobrou e o precioso tecido que teria pertencido a Nossa Senhora sobreviveu às chamas. O fato de a Sancta Camísia ter ficado intacta foi atribuído ao poder da própria relíquia, uma espécie de autoproteção. E algumas pessoas interpretaram o incêndio como um desejo de Maria de abrigar sua relíquia numa catedral maior, o que multiplicou as doações para a obra e aumentou a fama de Chartres. Assim, entre 1145 e 1221, a França construiu essa catedral gótica extraordinária, uma obra-prima, para guardar em meio a muitos outros tesouros o que se acreditava ser a camisola, ou mais tarde, o véu que Nossa Senhora usou no dia do nascimento de Jesus. A Catedral de Notre-Dame de Chartres, Nossa Senhora de Chartres, foi consagrada em 1260 com a presença do rei Luís IX. O mesmo São Luís que trouxe de Jerusalém o que acreditava ser a coroa de espinhos de Jesus. Imagina só o encantamento das pessoas chegando a essa catedral imensa, 600, 700 anos atrás, com todos esses vitrais ainda por cima, toda essa arquitetura esplêndida. E pensar que, mais tarde, ainda passou por um outro incêndio. Foi em junho de 1836. E novamente o tecido milagroso teria impedido o restante da igreja de ser consumido pelas chamas. A gente agora está aqui muito perto da relíquia sagrada. Mas antes de me aproximar ainda mais, eu preciso contar para vocês que por séculos e séculos, aquilo que se acreditava ser uma camisola de Maria ficou dentro de uma caixa de madeira. Uma caixa que foi apodrecendo com o tempo até que, no século XVIII, resolveram abri-la.
E foi aí que constataram que a peça de roupa não era uma camisola ou uma túnica, e sim um hábito de cabeça. Era um véu de seda e linho bordado com ouro, tecidos bastante luxuosos para Nazaré de 2000 anos atrás. É verdade que não existe nenhuma referência nos evangelhos sobre o véu de Maria, mas existe uma tradição muito, muito antiga que diz que esse tecido cobriu a cabeça de Nossa Senhora. Além da eterna proteção à cidade, outros milagres e propriedades extraordinárias foram sendo atribuídos ao véu de Maria. Proteção contra envenenamentos, por exemplo. Durante muito tempo, até rainhas da França usavam camisolas que tinham sido colocadas sobre o relicário do véu da Virgem para garantir a elas um bom parto. Depois veio a Revolução Francesa e, no meio do caos contra a monarquia e contra a igreja, o véu foi rasgado. Partes foram roubadas, tiradas aqui da Catedral de Chartres. Por fim, o véu da Virgem foi guardado num relicário de ouro, muito bem protegido por grades aqui na igreja de Chartres, na Catedral. E aqui na frente só uma placa indicando Capela dos Mártires ou de Saint-Étienne, chamada hoje Capela do Sagrado Coração de Maria. A realidade é que daqui a gente não vê muito bem. O véu fica atrás de um vidro, tem muito reflexo da igreja, tem ainda o vidro do relicário lá dentro. A gente vê algo claro, parece linho, seda, não muito mais do que isso. E aí eu fico me perguntando, será que é esse mesmo o véu usado por Maria, ou um tecido que algum dia esteve em contato com a mãe de Jesus? Ou é como em outros casos de relíquias que alguém encontrou, que alguém vendeu, alguma história de engano no meio, contrabando, e que na realidade não tem origem comprovada e se tornou, com o passar dos anos, um grande objeto de devoção e veneração, e que por isso se tornou importante? Porque a realidade é que a devoção e o sentimento que as pessoas têm, a meu ver, é muito mais importante. Interessante é que depois de passar muito tempo aqui vendo o relicário, vendo a relíquia, eu encontrei essa placa que nos diz em francês: esse relicário contém um véu venerado como tendo sido vestido pela Virgem Maria. Reparem que aqui está escrito que ele é venerado como tendo pertencido à Virgem Maria. Não está escrito que ele foi o véu usado por Nossa Senhora. Esse lindo relicário foi construído em 1876 para comemorar os 1000 anos da chegada do véu a Chartres. E justamente quando a luz atravessa esses vitrais, é aí que se revela a beleza desse lugar dedicado à Mãe de Jesus. A nossa jornada continua. A gente às vezes guarda ou valoriza um objeto que pertenceu a alguém que a gente ama, não é? As relíquias são uma forma concreta de conexão com aqueles que já não estão mais presentes. São como caminhos que atravessam séculos e conectam gerações. Ao longo da história, muitos milagres e curas inexplicáveis foram atribuídos ao poder das relíquias. Como lembrou o Rodrigo nesse especial, o sentido de cada um desses objetos é o que mais importa. O impacto que isso tem nos fiéis é o que realmente vale. Daqui a pouco a gente vai caminhar pelas ruas de pedra de Jerusalém para acompanhar os últimos passos de Jesus. Um caminho difícil, cheio de crueldade, mas também com demonstrações de caridade, num dia que mudou a humanidade para sempre. Se você quiser conhecer meu curso Jesus, a Luz da História, é só você entrar no rodrigoalvarez.site. Não são todos os caminhos que a gente percorre por vontade própria. Em casos extremos, somos forçados a seguir o que nos pedem, ou pior, o que nos mandam. Desde o julgamento no pretório, onde estava Pôncio Pilatos, até a crucificação no Monte Calvário,
Jesus foi conduzido por um caminho doloroso. A gente agora vai a Jerusalém conhecer as estações da Via Crucis. Hoje eu vou mostrar para vocês as 14 estações da Via Crucis aqui em Jerusalém. Eu estou, nesse momento aqui, acompanhado por uma procissão que vem trazendo a cruz de Jesus, refazendo justamente esse caminho que eu vou fazer com vocês agora. A gente vai uma por uma entender cada momento dessa difícil caminhada de Jesus até a cruz. Essa é uma cena bastante comum aqui em Jerusalém, quando a gente vê grupos de diversos países, peregrinos que vêm aqui carregar a cruz de Jesus e repetir esse momento. Esse é um grupo de indonésios, um grupo grande até, e eles vão refazendo os passos de Jesus. Tem algo de muito emocionante disso, porque até a ciência diz isso, se pesquisa mostrando isso, que quando você revive alguma coisa, dentro do nosso cérebro a sensação é muito mais forte do que apenas ler sobre ela ou ouvir falar. Reviver as estações da Via Dolorosa é um pouco como reviver aqueles momentos marcantes da vida do Mestre de Nazaré. É o tempo todo, gente. A gente vai passando por aqui e vem grupos de várias partes do mundo refazendo os caminhos de Jesus. Eu não podia imaginar um começo mais bonito para esse nosso vídeo de hoje, em que a gente vai mostrar todas as estações da Via Crucis, todo o caminho de Jesus, do julgamento até a cruz. Cristãos coptas cantando em homenagem a Jesus. Por mais que eu já tenha feito esse caminho muitas vezes, eu sempre me emociono. Eu vou andando por aqui, ouvindo o canto dos cristãos que vão passando por aqui. E eu estou chegando agora aqui no que oficialmente é a primeira estação. Por que eu digo oficialmente? Porque ninguém tem certeza de que o pretório, o lugar onde ficava Pilatos no momento do julgamento, onde ele condenou Jesus, foi realmente aqui. Não dá para dizer com certeza. E a gente está embaixo de uma ponte aqui, uma passarelazinha que não serve mais para nada, mas que a tradição diz que possivelmente teria sido o lugar de onde Pôncio Pilatos proclamou aquele discurso para a multidão: Ecce homo, eis o homem, aqui está Jesus, o que é que vocês querem que eu faça com ele? Se é para condenar Jesus ou Barrabás? E a multidão diz: condene Jesus, quem vocês querem que eu salve? Barrabás. Esse prédio aqui é dos gregos ortodoxos e eles dizem que aqui foi a prisão de Jesus. Isso mostra pra gente algo que é importante. Não existe consenso aqui. Não dá para dizer que foi exatamente aqui, porque as coisas mudaram ao longo desses 2000 anos. A gente está fazendo uma Via Cruz que é muito simbólica, que tem elementos arqueológicos, tem elementos históricos e de tradição, mas não é precisa. Então, existe muito simbolismo em toda essa caminhada. E algumas vezes eu vou dizer para vocês com mais certeza de que esse pode ou não pode ter sido o lugar. E aqui bem pertinho da primeira estação tem a segunda estação, que é o lugar onde Jesus teria começado a carregar a cruz. É daqui que saem as procissões, principalmente na Semana Santa, que vem muita gente para cá para refazer esse caminho. A gente está vendo que agora já tem algumas pessoas repetindo o trajeto de Jesus, carregando cruzes para reviver aquele momento. Mas foi daqui, segundo a tradição, porque a gente não tem certeza do lugar exato, que Jesus saiu carregando sua cruz.
Eu sempre fico pensando, refletindo, tentando me colocar. Eu sei que é impossível, mas eu me coloco, tento me colocar no lugar de Jesus, tento pensar o que ele pode ter sentido carregando a cruz por esse caminho aqui, sabendo que eram os últimos momentos em que ele teria aquele corpo vivo, que ele viveria entre os apóstolos, provavelmente ainda sofrendo daquela agonia que ele sentiu lá no Monte das Oliveiras. A gente sabe que ele vai no alto da cruz perguntar a Deus: por que você me abandonou, Pai? Então, eu consigo imaginar e penso muito nisso, Jesus aqui em agonia, em sofrimento, ainda que ele soubesse da missão que estava cumprindo. O barulho hoje é das motos que passam, dos caminhões, dos carros, mas naquela época era a multidão que estava aqui acompanhando Jesus e pedindo a morte dele. Hoje fazer assim é fácil, né? Andar com um tênis próprio, agasalhado. Agora imagina naquele dia, Jesus andando por aqui, carregando aquele peso todo nas costas, todo machucado já, uma coroa de espinhos na cabeça. É impossível imaginar esse sofrimento, é impossível se colocar na pele de Jesus. A gente pode pensar e tentar entender o que foi. Hoje a gente vê o exército israelense aqui, naquela época eram soldados romanos que ocupavam esse lugar. Era uma força estrangeira. Era uma opressão imensa, e isso está muito bem representado aqui na escultura que foi colocada na terceira estação. Tem ali um legionário romano segurando provavelmente um apóstolo, um discípulo de Jesus, Jesus caindo pela primeira vez. E aqui ao lado a gente já chega à quarta estação. A quarta estação retrata o encontro de Maria com seu filho, enquanto ele carrega a cruz, já muito combalido, muito machucado, muito cansado. É um símbolo do sofrimento da mãe e do amor de mãe. Maria vai para sempre representar isso na tradição cristã. Maria é a mãe. E aqui, nesse momento, a gente tem que imaginar Maria chorando, desolada, sabendo que o filho vai morrer daqui a pouco. Agora, quando a gente vai nos evangelhos, a gente percebe que os apóstolos não aparecem nessa cena. A gente não tem mais notícias dos apóstolos aqui. Claro que não é porque eles sumiram, nem porque eles deixaram de acompanhar Jesus. Mas é possível, sim, que eles estivessem preocupados de eles próprios serem presos também. Talvez estejam afastados. E são as mulheres que acompanham Jesus. Isso a gente vai ver com mais detalhes adiante, em outras estações. A quarta estação hoje fica aqui na igreja de Nossa Senhora do Espasmo. É uma igreja armênia. Isso é importante porque diversas linhas religiosas cristãs têm edifícios aqui em torno desse lugar. Mosteiros, igrejas, capelas. Todo mundo quer ficar perto de onde Jesus passou seus últimos momentos. O começo da quinta estação tem algo de misterioso aqui. Tem um vazio aqui na pedra que encaixa perfeitamente a mão de uma pessoa. Tem gente que diz que foi a mão de Jesus se apoiando ao cair em mais uma de suas quedas. Nessa estação, a gente tem notícia de um líbio, um homem que veio da Líbia, que estava por aqui, chamado Simão, da cidade de Cirene, atual Líbia, né? Eu falo a Líbia de hoje. E Simão de Cirene, segundo os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, ajudou Jesus a carregar a cruz a partir de um certo momento. Jesus estaria tão machucado que Simão veio para ajudá-lo por ordem dos soldados romanos. Essa cena é retratada naquela escultura ali. O escultor imaginou um Simão com veste simples, um pouco mais velho, mas a gente não tem notícia de quem tenha sido esse Simão, esse personagem, que tem
um significado de caridade, de ajuda, de apoio, mas também a gente pode entender que ele foi obrigado a fazer isso. No meu livro, eu dediquei um trecho importante a esse momento aqui. Podemos imaginar que a razão para que lhe peçam ajuda tão grande é o estado terrível em que Jesus se encontra. Foi espancado na saída do palácio do sacerdote Caifás, provavelmente passou a noite em claro, levou pancadas na cabeça dos mesmos soldados que agora o conduzem, traz uma coroa com espinhos perfurando-lhe a testa e as têmporas, está todo ensanguentado, sem se alimentar, suado, e dificilmente tem alguma força para carregar 40, talvez 50 quilos de madeira. O Evangelho de João, no entanto, acrescentará dramaticidade à cena, dizendo que o próprio Jesus vai por essas ruas de pedra, provavelmente se arrastando, carregando a tora onde pregarão suas mãos no alto da cruz. A gente está quase chegando no final da caminhada de Jesus, mas ainda tem muito a percorrer. E aí a gente tem que imaginar que mesmo que Simão de Cirene tenha ajudado Jesus, ele vai completamente destruído por essas ruas. E agora ainda tem, se a gente segue a geografia atual de Jerusalém, uma subida. Claro, faz sentido, a gente está saindo dos muros da cidade, indo em direção ao Monte Calvário. Mas ainda vão acontecer outros fatos importantes pelo caminho. A tradição nos diz que foi numa casa que havia nesse lugar aqui. Uma pessoa que vivia em Jerusalém, que a tradição chamou de Verônica. Ela pegou um pedaço de pano e enxugou os ferimentos de Jesus. Um gesto de caridade. Mas é interessante pensar que Verônica representa o povo, representa todas as pessoas. Quem não gostaria, conhecendo Jesus, de limpar as feridas de Jesus, de ajudar Jesus nesse momento? Então, é muito simbólico, está na tradição, não está nos evangelhos, e só no século XIX que começaram a dizer que foi nesse lugar aqui. Essa capela, a Capela de Santa Verônica, foi construída recentemente, pro tempo em que as coisas acontecem aqui, né? Foi em 1883. Na primeira parte desse especial sobre a Via Crucis, a gente viu exemplos de caridade, como Verônica, uma mulher cuja existência nos foi relatada pela tradição cristã, e possivelmente também de Simão de Cirene. A empatia, essa preocupação com o sofrimento dos outros, é um dos principais ensinamentos de Jesus. Nesse caso, é ele quem recebe o cuidado de quem o vê sofrendo. Depois do intervalo, você vai ver a segunda parte desse especial sobre a Via Crucis, momentos de dor e de tristeza, o que se acredita ter sido o cumprimento do plano de salvação, e que também nos levam ao episódio que vai basear toda a fé cristã. Até já! Papo de domingo, sempre às 3 da tarde, para falar sempre de um tema incrível sobre religião aqui no YouTube do Jornada. Nós vamos retornar a Jerusalém agora. Vamos à Cidade Velha, com milhares de anos de história por suas ruas, becos, muros e pedras. É a segunda parte do especial Via Crucis. Aqui na 7ª estação foi construída uma capela franciscana em 1875. No tempo do imperador Adriano, estou falando aqui do século II, aquele imperador terrível que matou milhares de judeus, que perseguiu os cristãos, que mandou construir templos pagãos em cima dos locais de adoração cristãos. No tempo de Hélios Adrianos, esse lugar aqui era uma rua que levava até o Cardo Romano, ou seja, o coração da cidade, a parte mais importante. A gente pode imaginar que um pouco antes, no tempo de Jesus, também fosse assim.
Aqui, nessa estação, a gente precisa fazer um exercício, porque se lá atrás, na quinta estação, a gente entende que Simão de Cirene passou a carregar a cruz para Jesus, aqui aconteceu uma outra queda. Então, em termos de cronologia, essa queda talvez tivesse que ter acontecido antes, ou, conforme diz o Evangelho de João, Simão de Cirene não carregou a cruz de Jesus, apenas ajudou. A gente pode imaginar uma outra situação. Porque aqui está marcado, inclusive, a escultura, né, que é muito simbólica e muito precisa no sentido de que ela tenta ser literal. Ela mostra Jesus abaixo da cruz, caído em sofrimento. E quem está carregando a cruz aqui é um soldado romano, não é Simão de Cirene. Isso mostra a contradição dos evangelhos. A gente precisa entender a história para entender também o que aconteceu aqui. Os evangelistas escreveram mais tarde, provavelmente foram discípulos dos discípulos de Jesus, e ouviram as histórias que eles vieram a relatar. Por isso tem contradições nos evangelhos. Não tem problema nenhum nisso, isso não é para abalar a fé de ninguém. É só para a gente saber que historicamente não dá para confirmar tudo. Por exemplo, esse fato de que Simão de Cirene carregou a cruz, ou não é um fato, porque aqui a gente tem o Evangelho de João dizendo que foi Jesus que carregou a cruz até o fim. Seguia Jesus uma grande multidão de povo e de mulheres, que batiam no peito e se lamentavam por ele. Voltando-se para elas, Jesus disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e pelos filhos de vocês. Esse trecho que está no Evangelho de Lucas é o que está representado aqui na oitava estação. As mulheres que choram por Jesus. A gente sabe que uma delas se chama Maria e é sua mãe. Tem outras Marias e outras mulheres chorando por Jesus, segundo os evangelhos. A outra Maria é Maria Madalena, que muita gente mais tarde vai dizer que se casou com Jesus, e vão surgir inúmeras histórias, inclusive dizendo que Maria Madalena era uma prostituta. Mas o que a gente tem que notar nesse momento, e isso está muito bem registrado nos evangelhos, a gente sabe que eles nem sempre são precisos, mas aqui há algo que é muito importante. Jesus sempre teve as mulheres por perto. Ele não discriminava as mulheres. Nesse sentido, andava muito à frente do tempo dele, porque naquela época a mulher não podia nem servir como testemunha no julgamento. Mas para Jesus elas sempre estavam por perto. E nesse momento, que a gente não tem mais notícia nenhuma dos discípulos, a gente sabe que as mulheres estão aqui chorando por ele. Se foi exatamente nesse lugar aqui onde hoje existe um mosteiro grego-ortodoxo, a gente não tem como afirmar com certeza, mas é provável que tenha sido por aqui. Essa parte aqui o caminho é mais longo, tem que me distanciar um pouco, tem que tomar cuidado porque choveu hoje, o chão está molhado, bem escorregadio aqui. E eu vou chegando agora à nona estação. Tem um senhor que de vez em quando eu vejo aqui em Jerusalém que parece um profeta antigo. Eu sempre penso em Isaías quando eu vejo ele, que ele anda com um cajado e vive por aqui. A nona estação é nesse lugar lindíssimo aqui, já aos pés da Basílica do Santo Sepulcro, na frente da igreja copta de Santa Helena e também ali atrás o patriarcado da igreja ortodoxa copta. É um lugar hoje muito silencioso, ainda mais essa hora que eu vim aqui, onde a gente tem que imaginar a situação que é retratada aqui, Jesus caindo pela terceira vez. A gente está muito perto do Monte Calvário, a gente está muito perto do fim dessa história. Daqui para frente, Jesus vai entrar ali, claro, não tinha nada disso naquela época, Jesus vai andar naquela direção e ali vai ser levado à sua cruz no Monte Calvário. Eu falava dos coptas, né? Eles passam aqui hoje, esses são os religiosos da igreja copta, são alguns dos responsáveis por cuidar dos lugares sagrados. Agora a gente tem que respirar fundo porque daqui para frente é tudo muito mais intenso. E a gente vai entrar numa basílica, não qualquer basílica, a Basílica do Santo Sepulcro, que há pelo menos 1650, 60 anos
É o lugar mais importante de peregrinação cristã em todo o mundo. O lugar onde está o túmulo de Jesus. E a gente vai entrar lá. Essa é uma entrada incomum. Na verdade, pouca gente conhece esse caminho aqui, porque todo mundo entra pelo outro lado lá. Isso aqui é a parte de trás. Olha só como essa basílica é cheia de áreas diferentes, né? Porque isso aqui já é uma parte da capela lá de baixo. Aqui você entra, numa parte aqui tem a capela dos coptas, dos etíopes, dos armênios. E olha que interessante, enquanto eu vou chegando aqui à Basílica do Santo Sepulcro, o que eu ouço é Allahu Akbar, de uma mesquita aqui perto. As três religiões sempre muito próximas aqui em Jerusalém. Dividiram as vestes dele lançando dados, ou seja, os soldados romanos disputaram nos dados, na sorte, as vestes sagradas de Jesus. Essa é a 10ª estação da Via Crucis. Isso teria acontecido bem aqui onde eu estou, porque nós estamos perto de onde a tradição diz que ficava o Monte Calvário. Agora chegou o grande momento em que a gente vai entrar na Basílica do Santo Sepulcro para ir até a 11ª estação da Via Crucis, que é o local onde Jesus foi colocado na cruz, representado por aquele painel ali. O mosaico mostra a cena, Jesus sendo colocado na cruz, tem ali um soldado romano com os cravos na mão, né, pregando a mão de Jesus. A gente chega agora à 12ª estação da Via Crucis, que é o local da crucificação de Jesus. Santa Helena veio de Constantinopla até aqui, trazendo uma equipe de especialistas que identificou esse lugar como sendo o Monte Calvário, o Monte da Gólgota, como era chamado, por causa do crânio. E esse lugar, naquela época, ficava fora dos muros de Jerusalém. Hoje está dentro da cidade, mas na época era fora. E assim ele foi identificado. Hoje todo mundo quer vir aqui tocar no lugar onde Jesus foi crucificado, onde teria sido colocado exatamente a cruz de Jesus, bem aqui. Você vê que as pessoas demoram, ninguém quer sair, a fila é longa, todo mundo quer ficar o máximo de tempo possível ali fotografando, principalmente tocando, que é o momento mais sagrado para todo mundo. Jesus sendo Ele próprio o Cordeiro de Deus, aquele que salva os pecados da humanidade. É a partir daqui que começa tudo o que a gente conhece. Daqui, na sexta-feira, depois o sábado, onde a tradição cristã, os primeiros cristãos vão nos dizer que Jesus desceu ao inferno para acertar as contas com o diabo. E aí no domingo, a ressurreição. Essa aqui é a 13ª estação, a Pedra da Unção de Jesus. A tradição nos conta que foi aqui que o corpo de Jesus foi colocado depois que José de Arimateia conseguiu a autorização de Pilatos para retirá-lo da cruz. Os evangelhos nos contam que ele fez isso com a ajuda de Nicodemos. E a gente, claro, que pode imaginar nessa situação, naquele momento, junto de José de Arimateia e Nicodemos, aqui, outros apóstolos, outros discípulos, fazendo com o corpo de Jesus aquilo que se fazia num enterro, considerado um enterro decente para um judeu daquela época, que era sempre com óleos de unção, né? Por isso até hoje essa pedra tem um cheiro de perfume muito forte. As pessoas trazem para cá essências, elas querem colocar aqui, passar a mão nessa pedra, porque sentem que assim estão tocando o corpo de Jesus. Todo mundo vem aqui se sentir mais próximo, tocar o máximo possível o corpo de Jesus. E o cheiro é sempre muito gostoso, muito agradável, porque as pessoas trazem essências para cá. Vocês estão vendo quanta gente tem aqui?
A gente chegou à 14ª estação. Essa é a edícula que foi construída em cima, em volta do túmulo de Jesus. E a fila aqui é porque as pessoas querem entrar para tocar no túmulo vazio de Jesus. Quando tem procissão aqui durante a Páscoa, o corpo de Jesus é retirado da cruz lá em cima no Calvário e uma imagem de Jesus representando Jesus crucificado, é trazida para cá numa grande celebração, numa grande manifestação cristã, que é muito importante, porque aqui é o local que sustenta toda a fé cristã. É a prova da ressurreição, o túmulo vazio de Jesus. Então, há centenas de anos, séculos e séculos, os cristãos do mundo inteiro vêm para cá para ficar no lugar exato onde Maria Madalena teria estado quando viu diante dela Jesus ressuscitado. Como é difícil compreender a dor de Jesus nesses momentos da Via Crucis. E o Rodrigo destaca nesse especial como reviver alguma coisa é mais impactante do que apenas ler a respeito. Por isso, a gente viaja junto para esses lugares especiais. 2 pontos são muito importantes para a reflexão quando a gente pensa na Via Crucis. Um deles são as oscilações entre serenidade diante da crueldade dos romanos e as dúvidas sobre o motivo para aquele sofrimento, que conectam Jesus com a nossa humanidade. Os evangelhos nos falam sobre a importância de seguir acreditando no plano de salvação, mesmo diante de grande sofrimento. Outro ponto muito interessante é que, enquanto muitos apóstolos não aparecem nos relatos dos evangelhos, as mulheres seguem acompanhando e amparando Jesus. Entre elas, Maria Madalena, apóstola entre os apóstolos de Jesus. Num tempo em que as mulheres não tinham muito espaço na sociedade, Jesus sempre deu importância a elas. Exposições ao Sagrado vai continuar viajando pelo mundo para mostrar para você lugares incríveis desse nosso planeta.